Pastora Ana Ribeiro. Salva de palmas. Isso. Fique à vontade, pode escolher, lindona. Se sinta na sala da sua casa. Isso. Ariane, daqui de Sorocaba. Salve, Ariane. Isso aí, lindona. A nossa evangelista Jaira. Sobe aí. E a Ana Braz, gente, maravilhosa. Uma salva de palmas para elas. Isso aí. Eu vou me sentar aqui. Fiquem à vontade, tá? Se sintam em casa, meninas. Podem se sentar também, vocês que estão aí. E obrigada, maravilhosas, por esse momento. No nosso podcast ao vivo hoje. Quem já viu o nosso podcast? Por favor, se vocês ainda não viram. Se vocês não são inscritos no nosso canal, por gentileza. Lá no Ambiente de Relacionamento tem um podcast. Hoje nós estamos aqui ao vivo com essas quatro maravilhosas, né? E a gente vai entrar num tema muito especial. A gente viu que nós estamos bem floridas hoje, né? Glória a Deus. Nosso tema do nosso bate-papo hoje, das minhas feridas, flores fez nascer. A gente viu ontem a história de Ruth com Noemi, né? Que Ruth saiu ali dessa cidade cheia de filhos, né? Maravilhada, e voltou triste, sem nada, né? E amargurada. E dentro dessa dor dela, nasceu algo maravilhoso, né? Deus fez florescer ali de volta. Ruth estava o tempo todo do lado dela. E essas maravilhosas aqui viveram esses processos também, né? De feridas abertas, doendo ali, mas elas não desistiram. Elas permaneceram. Glória a Deus, né? E hoje elas têm flores para entregar para vocês, para a gente, né? Tem, né? Glória a Deus. E a nossa primeira perguntinha de hoje vai ser para a Aninha. Vamos lá, Aninha. Oi. Obrigada por você estar aqui. Se apresenta um pouco, né, para as meninas depois. E eu vou te fazer uma perguntinha. Eu vou pegar na minha caneta aqui, tá? Com licença. Qual ferida da sua história, Aninha, mais te marcou? Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Eu fiquei me sentindo muito honrada. E por isso eu queria honrar todas vocês, mas vou começar pela semente que foi ali a primeira. Obrigada, Ana. Eu tenho a honra de te chamar de amiga, de minha melhor amiga, e eu sei que tudo isso que floresceu dentro de mim foi uma semente que foi plantada há muitos anos. Lá atrás, há 11 anos. Eu estava vindo para cá e eu conversei. Eu falei para as meninas assim, hoje aconteceu uma coisa muito legal lá no resort, pela primeira vez eu tive um direcionamento de Deus e eu quis obedecer isso. E a Gisele virou e falou assim, fazem 2 anos que eu esperava por isso. E eu vou falar que fazia 11 anos que eu esperava por esse momento, de tudo que você está vivendo agora. Então, eu honro a sua vida, amo a sua vida demais. Se eu começar a falar sobre a Ana, eu vou começar a chorar, então vou manter aqui, gente. Mas eu queria honrar a vida de cada uma de vocês e agradecer de verdade por esse convite. Eu acho que antes de eu responder essa pergunta, eu queria ler uma coisinha bem rápida, eu posso? Peguei uma colinha também, amiga. Meu nome é Ana, né? E eu fiquei pensando como que eu ia me apresentar aqui. E a nossa rejeição muitas vezes quer se apoiar em cima de título, de algo assim. E eu li uma coisa semana passada que mexeu muito comigo. Eu vou compartilhar com vocês. A mulher que decidiu ficar. Ela não ficou porque não tinha sonhos. Ela não ficou porque não tinha talento. Ela não ficou porque não sabia para onde ir. Ela ficou porque entendeu que ali estava o seu chamado. Entre fraldas, brinquedos, noites mal dormidas, ela constrói, em silêncio, um altar para Deus dentro do seu lar.
Ela conhece o choro silencioso e também os olhares de julgamento de quem acha que ela não cresceu. Mas a verdade é, ela escolheu ser raiz antes de ser vitrine. Ela não é só mãe, ela não é só dona de casa, ela é fundamento. Quem segura o lar, educa os filhos e guarda a atmosfera da família. Ela sabe que não está perdendo tempo, ela está investindo na eternidade, no caráter dos filhos, na aliança com o marido e na presença de um Deus dentro de casa. E quando o marido chega, encontra mais que um bolo quentinho. Essa parte do bolo quentinho ainda tem que melhorar. Ele encontra paz, amor e um lar firmado em Deus. Ela escolheu ficar, e porque ficou, a sua casa permanece de pé. Ela não parou, ela floresceu no lugar onde Deus a plantou. Então, antes de eu falar algum título, eu acho que eu vi isso a primeira vez na minha vida em você. Quando eu perguntei para a Ana assim, qual é o seu maior sonho? Ela falou assim, eu sempre sonhei em ter minha família. É mentira. Jura? E eu falei, só isso? Hoje eu entendo isso. Então, eu não quero me apresentar com as formações que eu tive, com o título de alguma coisa. Hoje eu só quero ser uma filha que cuida do meu lar, que eu aprendi isso com vocês. Então, eu sou a Aninha, tenho 2 filhos. Acho que eu estou esperando 3, mas ainda não é certeza. A minha amiga, semana passada, mandou mensagem para mim falando assim, sonhei com você grávida. Mas, glória a Deus, eu escolhi ficar, é o melhor lugar onde eu me encontrei. Então, se eu for falar de uma ferida, eu acho que eu diria o melhor resgate dessa ferida foi aonde eu me encontrei hoje. Eu fui atleta durante muitos anos, comecei com 5 anos na natação, depois fui para atletismo, e ali eu tive alguns títulos que antes eu achava que era quem eu era. Foi uma fase da minha vida, hoje eu entendo isso. Mas a minha maior ferida foi em acreditar que Deus tinha tirado meu talento. E que, pelo um erro que eu cometi na maior prova da minha vida, Deus me tirou do esporte. E, na verdade, não foi assim. Eu percebi ali que Ele só estava me resgatando. Eu não sei onde eu estaria hoje se eu não tivesse parado naquele momento. Talvez eu nem estaria aqui. E os meus filhos não estariam aqui. Então, se eu for olhar, assim, a minha maior ferida foi um momento em que, no esporte... Pensa, na vida de um atleta, você treina, você é pequenininho, você vai treinando e você vai crescendo. Quando eu cheguei na minha melhor competição, saltei a marca mais alta, igualei o recorde brasileiro. Depois da prova, eu fui comemorar e eu fiz a pior cagada da minha vida. E depois daquele momento, eu decidi não ser mais atleta. Então, eu acreditei durante muitos anos que ali foi meu enterro, assim, todos os meus sonhos, que Deus tinha tirado isso dentro de mim e atribuí a Ele isso. Hoje eu entendo que foi o maior resgate da minha casa, da minha família. Hoje ver os meus filhos e aonde... Gente, eu não sei se vocês sabem, mas meu pai e minha mãe se batizaram, eu e o Thiago batizamos eles. E muitas coisas têm acontecido. E eu vi que, se eu falo sobre florescer na ferida, eu não tenho como não lembrar desse período. No ápice do esporte, onde eu poderia, por 5 centímetros, ter ido para uma Olimpíada, o Senhor me mostrou que eu poderia perder tudo, assim, sabe? Se eu tivesse ido nesse caminho. Então, essa eu acho que foi a minha maior ferida, mas foi o meu maior resgate também, em Deus. Amém. Obrigada. E a próxima pergunta a gente vai fazer para a Branca. Branca é para os mais íntimos, tá? Aquela. É a Ariane. E em que momento, Ariane, você percebeu que as suas dores, elas precisavam ser encaradas? Meu Deus. Eu ainda tô emocionada o dia inteiro. Branca, se apresenta um pouco, fala um pouco de você, para quem não te conhece. Eu me chamo Ariane, faço parte aqui do AR de Sorocaba, graças a Deus. Tenho 2 filhos, o Rafinha e a Emily. O Rafinha com 19 e a Emily com 17. Esposa do Rafael, há 19 anos. Muita coisa. E
Faz mais de 20 anos, quase 30 já que eu moro em Sorocaba. Não sou daqui. Foi a cidade que me acolheu, eu e a minha família. E estamos aqui nesse processo. Falar das minhas feridas, né? O que me marcou, assim, é muito relacionado ao meu casamento. Digamos que há 2 anos que a gente está num processo de restauração, de busca, de relacionamento dentro da minha casa, onde eu quase perdi meu casamento, meus filhos. Muito pela minha... sem direção mesmo, sem direcionamento, pelas minhas raízes, né? Familiar, de gerações. E a gente foi se perdendo, né? A gente foi se perdendo. Onde a gente não naquela, né, há 2 anos atrás eu achava que eu não tinha saída. Já pensei em várias coisas, em suicídio. Já pensei em matar. E graças a Deus ele teve a misericórdia de colocar pessoas, né? Através da vida honra a vida do Joab e da Jéssica, porque foi através deles que foi crucial assim para a gente pedir ajuda, né? Começou pelo meu esposo, onde eu tinha muita resistência para pedir ajuda, porque eu não acreditava que podia mudar. Eu não acreditava que a gente ia encontrar um caminho assim, alguém ia nos ajudar. Porque a gente estava no fundo do poço mesmo. E quando a gente tomou essa atitude, através do meu esposo, com muita luta, aí eu comecei também, começou a acontecer coisas em casas, com meus filhos, né? E onde eu comecei a perceber. São quase adultos, né? Então eu falei, meu Deus, agora na minha cabeça era muito tarde, assim. Muito tarde para mim tentar resolver alguma coisa. E não foi, né? Não foi, porque a gente está hoje conversando com a Raíssa de manhã em casa, eu comecei a lembrar de tanta coisa que eu não estava percebendo, assim, que já melhorou, né? Que Deus já fez, ainda está fazendo. Então meu casamento foi a maior... Uma das maiores feridas também, né? Isso. Das maiores feridas foi meu casamento, até pelo tempo que a gente está junto, 19 anos, né? Então a gente passou por muita coisa. Mas também agora a gente está nessa fase de colher, de restauração. Então a gente está nesse processo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Uau. E Jaira, o que as suas feridas te tirou ou tentou te roubar? O que foi que as suas feridas tirou de ti? O que elas tentaram te roubar? Eu não fiz as perguntas antes, né? Gente. Glória a Deus. Caprichou, né? Ai. Uau. Ele ensina, tá, meninas? Fiquem à vontade. Eu sou a Jaira, para quem não me conhece. Sou a esposa do Roberto. Estamos casados há 22 anos. Aliás, 23. Tivemos 2 filhos, a Pietra e o Samuel. Sou a mãe do Guga,
que é casado com a Pietra, e você vó, gente. Glória a Deus. Que as minhas feridas me roubaram. Eu acredito que a ferida ela nos rouba, mas é num contexto geral, de contemplar, de vivenciar, sabe? A gente não vive, a gente vegeta, porque a gente está tão... Foi até a mensagem de ontem, né? Está tão amarga, a gente está tão focada na dor e sentir aquela dor, a gente quer tanto sentir, a gente se agarra tanto naquilo, que a gente é roubada, a gente mesma se rouba de viver, de desfrutar. Então infelizmente a dor me roubou de desfrutar, de ser mãe da Pietra, de ser a esposa do Beto, de ser a filha, não uma filha perfeita, mas de ser uma filha melhor para os meus pais, de ser uma irmã para os meus irmãos, de ser uma amiga melhor. Então isso me roubou, as minhas dores, né? Me roubaram isso. Eu vivi, pratiquei, fiz de acordo com a minha dor. Então ela me deixou cega, por isso eu perdi tudo isso. E aí eu entro até aqui o que a Ariane falou, né? Esse resgate, essa restauração, ela é um tempo, ela não é imediata, né? E a gente saber que esse processo de estar restaurando, ele não é imediato, mas ele também é delicado. A gente começa a ter mais cuidado, né? Recentemente, eu e meu esposo, a gente teve uma conversa. E isso me veio muito forte, do cuidado, né? De ter uma margem quando você está... Se você vê qualquer construção, não tem aquela, eles não fazem aquela mureta que é de proteção. Se for prédio, coloca assim ao redor das casas, que é para ter o cuidado. Então Deus foi me mostrando isso, Jaira, quando você está sendo reconstruída, eu coloco essas margens de proteção. Só que às vezes a gente não percebe, né? E justamente para evitar um acidente. E dentro disso Deus fez eu enxergar, cuidado. Então às vezes tem certos comportamentos que ainda geram um gatilho em alguém, que no meu passado eu machuquei. E aí eu quero compartilhar algo, posso? Que eu não esqueci agora, que foi a segunda pergunta que tu fez. Sim. Fez só uma ou duas? Foi só uma. Qual foi? Mas que eu ia te falar, vai. De roubar foi o que me roubou, não foi? Foi. O que essa ferida de tirou ou tentou te roubar. Isso. Sim. Quero compartilhar algo com vocês. No meu processo de restauração, no meu casamento, que na verdade a gente fala casamento. Tá. A gente fala casamento, mas na verdade Deus estava me resgatando, né? E por eu já estar casada, eu casei muito nova. Então, isso escorreu muito para dentro do meu casamento. E eu lembro que uma vez eu estava lavando louça e eu tive uma visão. É como se fosse um filme passando bem na minha frente. Eu via duas Jairas. Eu via uma num tempo antigo e uma num tempo real. Só que eu via uma em um campo onde não tinha vida e soltava um mau cheiro. E do outro lado, que era o tempo real, eu vi um campo muito verde e muito grande. E eu não entendia o que era aquilo. E aí nossa, que isso? Como assim duas Jaira, né? E aí Deus falou para mim, Jaira, eu quero que você observe tudo que vai acontecer a partir daqui. Tudo que você está vendo nesse campo sem vida, de mau cheiro, ele é adubo para tudo que você está plantando agora. Então, resumindo, ele me mostrou tudo que eu plantei e que não teve vida no meu passado. E ele falou, agora eu quero que você pegue tudo isso. Eu quero que você
Cuide muito bem do que você está plantando. Tenha cuidado do que você está plantando. Regue muito bem, cuide muito bem. Porque eu quero que você colha muito rápido tudo isso. Né? Então, não depende também da gente, né, a hora que a gente vai colher, mas depende de quanto a gente corresponde a essa plantação, né, esse cuidado. E para mim foi muito impactante ele me dar essa visão, porque dentro desse processo, a gente acha que a gente aceita Jesus, né? A gente é perdoado dos nossos pecados e a gente agora não vai sofrer nada. É como se a gente não quisesse anular as consequências dos nossos maus comportamentos. E foi isso que ele trouxe para mim. Jaira, você vai sofrer, você vai ter que colher o que você plantou. Você plantou. Essa é a minha lei. Você planta, você colhe. Então você vai colher, mas se você fizer isso com muita velocidade, você nem vai sentir. Então isso para mim veio como assim um ensino maravilhoso, de que tudo que eu fiz de errado não era para eu me condenar, não era para eu me culpar, não era nada disso, mas era para eu observar tudo, para eu não cometer o mesmo erro de novo. Glória a Deus, aleluia, gente. E a pastora Ana, os seus processos, né, da tua caminhada de cura, Ana, qual foi o primeiro passo que você deu rumo a essa cura? Boa tarde para todas. Eu sou a Ana, sou esposa do Wagner. Nós temos 5 filhos e estamos há quase 16 anos casados. O primeiro passo foi realmente reconhecer, né, que a gente está doente. Porque a gente, né, no bom sentido da expressão, mete o louco. Não, eu sou boa. Não, eu consigo. Não, eu sou capaz. Não, eu perdoei. Não, isso não me afeta. Não, deixei, ficou para o passado. E não foi uma verdade, né? São dores que marcam, que me marcaram e que eu precisei, né, diante de Deus, reconhecer o quanto me machucou, né? A minha ferida maior que eu vejo, embora você não tenha perguntado para mim, mas para dizer como foi na separação dos meus pais. Então, desde pequenininha eu fui cristã. Então, ver a separação dos meus pais foi um choque diante do conceito da crença em Deus, né? Eu acreditava que Deus tinha que proteger minha família. Então, aquilo foi um choque. Só que eu demorei a perceber, sabe? Até que pouco a pouco eu fui não querendo mais ir à igreja, me afastando, indo daí, né, para outros caminhos, até que um dia eu escrevi para Deus, realmente, Deus me perdoa, agora não dá mais. Enfim, eu não creio mais. Eu vou viver a minha vida do jeito que eu acho que é boa, do jeito que eu vou ser ética, que eu não vou interferir na vida do outro, mas não vou mais cumprir os seus princípios, porque eu preciso de uma prova mais real de que o Senhor existe, porque hoje eu não estou crendo. Então, esse foi meu primeiro passo em direção a curar as minhas feridas, foi eu precisar reconhecer que eu estava mal, que eu não estava legal e que eu precisava ter consciência disso, ter muita consciência de que, no fundo, eu fiquei muito ofendida com Deus e não queria mais saber dele. Mas levei muitos anos ainda, não, vamos para a igreja, eu sou crente, só que daí você começa a errar mais um pouco. A gente já erra, né, gente? Misericórdia. Mas a gente começa a errar mais um pouco e você fala assim, nossa, mas por quê? Que agora está sendo mais fácil errar, né? Está sendo, parece que muito mais leve assim você ir errar, sabe? Não tem mais uma resistência para você né, buscar acertar, dizer não para a sua alma. E foi esse o início de uma jornada muito longa. Oh, Jesus. E Branca, né? Como foi que Deus tratou você nesse período mais difícil? Como foi o tratamento dele com você? Nesse relacionamento, nessa caminhada? Igual eu tinha falado, eu tive muita resistência, né? De não admitir. Eu estava vendo ali o que estava acontecendo, mas não queria admitir dentro de mim tudo aquilo que estava acontecendo na minha casa. Mesmo tá visível, assim, sabe?
E eu lembro que quando a gente começou a acompanhar os cultos, eu não ia, né? Por conta de todos os problemas que a gente estava em casa, eu não participava. Só o Rafael que ia. E aí começou a bater um desespero, né? Aquele desespero para as coisas mudarem. Foi quando eu tomei uma decisão de começar a participar dos cultos, ver os vídeos, as coisas lá que aparecia lá do AR, né? Eles que apresentaram para a gente. E como que foi mesmo a pergunta? Só para Como foi que Deus te tratou nesses teus momentos? Que a gente, querendo ou não, a gente fica meio amarguinha, né? Isso. Não querendo tratar, ainda mais quando mexe na nossa ferida. Né? Como foi que Deus te tratou nisso? Sabe assim? O que tu percebeu que Ele falava contigo? Através de tudo. Através das pessoas, através, né, do teu relacionamento com Ele. Isso. Tá, eu ia falar isso. Então, aí nos cultos, Deus começava a falar comigo assim, as coisas assim. Tudo que parecia que todas as pregações era para mim. Sim, tipo, Toda palavra era para mim, tudo que alguém vinha falar comigo era para mim, às vezes era de outra pessoa, mas era para mim. E começou a me incomodar. Me incomodar. de uma forma positiva ou negativa? Uma forma Que tu olhou? positiva. Ah, tá. Para eu pedir ajuda, para eu quebrar essa resistência que estava dentro de mim e abrir o coração, né? Que para mim, devido a muita ofensa no meu casamento, na situação que eu estava ali, aí eu comecei a... Alô? Oi. Pronto? E foi através disso, das conversas, dos cultos, conselho. Eu comecei a sentar com meu marido, a gente colocar ali os problemas. A gente começou a sentar com nossos filhos. Teve um momento da gente passar quase a noite inteira falando dos problemas. E a gente foi se abrindo. Foi abrindo. Sim, Escutando, o que Deus falando, queria te escutando. falar. Foi esse processo. Glória a Deus. Aninha, teve alguém assim essencial nesse teu processo? Para te sustentar. Algo ou alguém assim que foi essencial para te sustentar nesse teu processo de dor, né, de cura. Obviamente a gente teve ajuda, né? Na verdade, pelo processo que eu tive ali, quando eu falei que eu parei o esporte, isso não foi na hora que eu percebi que tinha criado uma raiz muito forte ali, não só de rejeição, mas até de identidade, enfim, muitos conflitos, né? Que eu tinha uma certeza no meu coração que eu ia ser atleta olímpica e não tinha para ninguém. Se eu for relatar, eu vou relatar uma pessoa, que obviamente todos conhecem, que foi o Brás, meu marido, o Thiago. Mas eu até, de novo, gente, juro, não sou puxa-saco, viu? Mas eu falei no carro hoje, eu amo todas vocês, mas eu falei assim, tirando meu pai e minha mãe, né? Eu nunca conheci alguém tão importante na minha família e na minha vida como o Wagner e a Ana. O Tício, o Vaguinho, juro para vocês, ele pegava o avião assim no pior momento da nossa vida. Nós passávamos um mês trancado num quarto, assim, eu e o Thiago. E se minha mãe não fosse lá levar comida para nós, nem comer nós não comeríamos. E eu sei que por trás dessa atitude dele de amor, que foi uma cura para nós, esse processo todo da nossa vida, daquilo que a gente estava vivendo, crise de identidade. O Thiago acabou de ganhar uma medalha olímpica e a gente estava vivendo a pior fase da nossa vida. Como que é possível isso? Por trás das atitudes do Wagner também teve a sustentação da Ana, né? Porque muitas vezes eu sei a situação que ficava a casa dela para ele estar indo lá. E na hora que a gente estava passando isso, muitas vezes nós não temos essa consciência.
E eu sei que a família deles vive em sacrifício do reino, 100%. Talvez seja uma das únicas famílias que eu conheço que viva isso. Eu sei que o Tiago não desistiu de mim, mas ele sozinho ali não teria conseguido também sem essas duas pessoas. Então, eu coloco o Tiago como um cara que não desistiu de mim e daquilo que eu poderia ter me tornado. Você falou de duas versões, né? É engraçado que todos esses filmes... quem já assistiu Nasce uma Estrela? Vocês já assistiram? Luísa Sonza, antes e depois. Todas essas imagens muito fortes de uma pessoa e de quem ela poderia se tornar era a visão que eu tinha sobre mim. Então, mesmo na maior ferida, foi o maior resgate. E eu acredito que o Tiago sustentou isso, mas ele não teria conseguido sem o Wagner e a Ana, sabe? Que a gente tinha zero estrutura para passar pelos problemas que a gente passou. Foram Ruth na vida da Noemi. Isso, totalmente. Totalmente. Glória a Deus. E o que nasceu, Ana? O que nasceu da dor que hoje você reconhece que é uma flor? Eu vou dizer que está nascendo. Glória a Deus. Está nascendo, né? Porque, igual eu falei, é um processo longo. Por que ele é longo? Porque a gente que resiste. A gente não quer ir de encontro com a ferida. A gente não quer que vá lá e machuque de novo, né? E eu lembro, foi até através da vida do esposo da Jairo, quando ele sofreu um acidente, que Deus me ensinou isso. Então, ele sofreu um acidente que fez uma ferida, vou resumir, muito grave na mão. E aquela ferida, para cicatrizar, ele precisava ir para o hospital. Ele precisava fazer raspagem, né? Então, eu fiquei imaginando, pensa, quando ele retornava para o hospital, ele já sabia, vai doer, né? Mas se não doer, não vai curar. Vai inflamar, vai colocar pus, não vai fechar a ferida. Então, infelizmente, eu deixei também o meu processo longo, porque eu fiz essa resistência, eu não permiti, principalmente meu marido também, né, que me cutucasse ali, que vamos curar isso, vamos mexer. Não, eu estou bem, não é isso. Você está entendendo errado, e ainda ficava chateada, né? Você que está entendendo errado, está me enxergando errado. Eu não sou assim, eu não estou assim. E... qual era a pergunta mesmo? O que nasceu, o que está nascendo. Isso. E o que está nascendo é realmente uma mulher que está firme, buscando a firmeza da identidade em Deus. Realmente a convicção de ser aquilo que Deus chamou. Porque antes, eu até achava que eu era uma pessoa convicta. E que eu, vamos dizer, não me importava para a opinião das pessoas, né? Como a Aninha relatou aqui, não é possível, né? É assim, eu quero minha família e tal. Só que como eu não mexi nas minhas feridas, e quando eu tive um momento que eu precisei mexer realmente, foi através de uma experiência que Deus me deu, ali com a questão da rejeição, do abandono, da carência, da falta de pai. E eu falei, agora eu preciso mexer. Depois dessa experiência com Deus, né? Tava lá meu marido falando, eu não quis ouvir. Eu falei, agora o pai veio falar, não tem como fugir. E só que não foi fácil, né? E diante daquele momento, eu me mudei completamente. Então, toda aquela firmeza que eu achei, toda aquela convicção que eu achei que eu tinha, ela ficou a ver navios. Ela foi levada pelas águas. E ainda hoje, estou vendo o retorno, né? Ou, na realidade, não será igual, né? Será melhor, não será igual ao passado, né? Eu não preciso retornar ao que era. Eu preciso permitir que Ele faça algo novo, né? Algo novo. E então eu estou vendo Ele criar esse algo novo em mim, da convicção realmente de ser quem eu sou, quem Ele me chamou para ser, que é diferente. Eu não acredito que é diferente só comigo, eu acredito que é diferente com todo mundo. Só que a nossa sociedade de hoje nos coloca num pacote só. A gente tem que ser assim, a gente tem que andar conforme a maré. E isso foi o que foi tirado de mim pelas feridas, e isso é o que está nascendo, com muita convicção daquilo que Ele quer fazer. Aleluia, glória a Deus. Jaira, como a sua história pode inspirar e fortalecer, inspirar as outras mulheres? Responde aí, querida. Tô achando que isso é pegadinha, tu tá fazendo as piores pra mim, né? Olha isso. Tá não.
eu não... Para falar a verdade, eu não sei de verdade como é que pode inspirar. Mas uma coisa eu sei, que através de tudo que Deus, eu estou permitindo Deus fazer, pela misericórdia dele, algo está acontecendo. Eu acredito que a gente é assistido, né, Ana? Todo mundo vê a gente, né? A gente está sendo observado constantemente. Eu não falo isso só uma questão de Deus estar observando, mas as pessoas estão observando. Então, existe as pessoas que conheceram a Jaira lá no passado e que hoje eu não tenho o convívio com essas pessoas. Mas, por exemplo, a minha sogra veio recentemente e a gente viveu muitos conflitos, eu e ela. Muito. A gente... não é que a gente não se suportava, não era isso. O meu conflito com ela era a questão ali da minha falta de maturidade, de ser mãe muito nova, e ela ali querendo me ajudar de alguma forma, e eu não aceitava, por causa da ferida, né? Então, quando ela veio, assim, eu quis fazer a festa, eu quis receber ela lá no aeroporto. Eu disse, eu vou fazer uma faixa, eu vou gritar para todo mundo que eu estou esperando minha sogra maravilhosa, porque eu tenho um carinho por ela, e foi algo que eu percebi em Deus. Torno a dizer, a gente ferida, quando está lá, olhando para a nossa dor, a gente não consegue enxergar a bondade de Deus através da vida das pessoas, e Deus me mostrou o quanto que ela foi, nossa, foi assim, um suporte para mim, porque é que nem a Ana falando do Tiago, né? Talvez, se não fosse ele, ela não estaria aqui. Então, muita coisa que eu vivi, a minha sogra estava lá. Mesmo eu não aceitando, ela não desistiu, ela estava lá. Então, eu quis, assim, cuidar dela, né? Eu quero cuidar de Tito. E foi com muito prazer, muito amor que eu fiz isso. E ela saiu daqui, ela fala para todo mundo, eu falo que todo mundo quis salvar o tour, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. Então, não é algo que eu faço proposital. Eu quero que as pessoas olhem e olhem para mim diferente, ou que isso traga um impacto na vida delas. Mas eu sei que eu não sou mais a mesma, e por eu não ser mais a mesma, isso é inevitável, vai acontecer. Entendeu? Glória a Deus, amém. E Aninha, o que tu falaria para uma mulher que ainda está com uma ferida aberta? Qual seria o conselho que tu daria para essa mulher hoje? Eu? O que eu falaria para uma mulher que ainda está com uma ferida aberta? Eu acho que no final do dia, independente do que a gente faça durante o dia todo, todo mundo, só você conhece aquilo que você sente durante o dia. E existe um sentimento quando você coloca a cabeça no travesseiro, sabe? E ele é o único, talvez, sentimento verdadeiro. Daquilo que te machucou durante o dia, daquilo que você gostou de viver ou não. Cada mulher, cada pessoa sabe a ferida que ainda está aberta e o quanto isso ainda machuca. Só que quando você deita para descansar, muitas ainda nem conseguem descansar por estarem sentindo isso, precisa existir um sentimento muito verdadeiro consigo. Eu falo que Deus, ele já sabe o que você está sentindo. Você não vai conseguir mentir para Deus. Talvez o dia inteiro você consegue mentir para a pessoa, falar que você está bem, mas o sentimento único que você está na solidão ali. Quando só está você, não sei se todas são casadas, mas eu vou falar sobre uma pessoa que tem uma ferida. Ela sabe o que ela sentiu. E ela precisa ser verdadeira também, se ela quer continuar sentindo isso ou não. Para mim, o que eu senti foi assim, um basta. Até quando isso vai me corroer por dentro? Eu não estava feliz. Eu até podia fingir, mostrar nas redes sociais, ou falar, eu estou bem, mas estando sozinha, e quando eu falo sozinha de pessoas, porque Deus, ele sempre esteve ali. Eu acho que para quem tem essa ferida muito aberta, precisa existir um sentimento verdadeiro consigo. Até uma atitude de se amar. Porque a gente nunca vai conseguir amar o próximo sem ter esse amor verdadeiro e genuíno.
Então, existe algo aberto, existe algo que precisa ser curado, precisa ser verdadeiro também com aquilo, sabe? E o Pai só está esperando isso, que eu percebi durante todos esses anos. Eu escutei o meu marido falar para mim, acho que 2 meses atrás, ele falou, eu esperei durante 10 anos você viver isso. O Pai sempre quis o seu coração. Para quem não entende, eu ganhei uma bolsa da Chanel. E aí todo mundo que é mais perto de mim sabe o quanto eu lutava por essa futilidade antigamente, o quanto isso tinha meu coração. E o Tiago e o Wagner sempre falou, enquanto Deus só quer o seu coração. E ele precisa ser seu. Então essa ferida existe. Ele sempre existiu e eu estava tentando cobrir com futilidades. Até um ponto de olhar para dentro e falar, isso aqui nunca vai me preencher, mesmo se eu tiver 20 mil bolsas, 20 mil carros, tudo, sabe? Acho que o que eu falaria, resumidamente, seria, existe uma verdade, uma figura e uma essência, dentro de um lugar muito precioso que é o nosso coração. E isso só vai ser descoberto quando você conseguir se amar e olhar para dentro, que precisa ser mexido, curado, limpado. Isso não é fácil, mas eu tenho certeza que é mais fácil do que aquilo que a gente está vivendo, que não é uma verdade, sabe? Amém. Pode sim, amiga. Meninas, fiquem à vontade. Se Aguento, quiser falar, gente. podem falar, tá? Eu não aguento. É que a pergunta foi muito interessante, mas a Ana trouxe algo aqui que também eu aprendi. No processo de tratamento do meu marido, que ele sofreu um acidente, e, gente, eu não conseguia ver uma ferida assim, e ver, me dava ânsia de ver, curativo, vendo, né, fazer curativo. Só que no dia do acidente dele, eu tive uma convicção que eu tinha que estar com ele, eu tinha que abrir mão de tudo. Então, eu estava abrindo uma empresa, eu estava focada, vou fazer, vai acontecer a empresa agora vai. Estava focada nisso, com todo o apoio do meu marido. E é isso, o meu esposo sofreu um acidente, e na minha ida, eu já estava achando, eu vou encontrar ele quase morto, né, pelo grau do acidente. E quando eu cheguei lá, não vi isso, foi um choque. Eu fui com um choque, sem saber o choque mesmo, o que está acontecendo e tal. Quando eu voltei, mais em choque ainda, mas eu vi com uma convicção no meu coração, que eu estava diante de uma decisão muito importante. Ou eu dava continuidade em focar na minha empresa e conquistar, ou eu ia ter que parar tudo para cuidar do meu marido. E ali eu decidi, eu quero cuidar dele, eu abro mão de tudo, eu vou cuidar dele, eu não sei como, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei, porque eu nunca fiz isso. Então eu não sei o que eu vou fazer. E aí Deus falou para mim, eu só quero que você acompanhe ele. E assim eu fiz. Então eu acredito que tudo que eu vivi nesse processo, que foi quase de 2 anos ali de tratamento, eu vi muita coisa que eu Jaira, nunca ia suportar ver. Então esfregar a ferida na mão dele. Gente, se vocês não sabem, abriu aqui assim, um buraco. Abriu um buraco na mão dele. E ele sofreu uma descarga elétrica de alta tensão. Então isso aqui estourou, só que deu bolha para cá, deu bolha para cá. Só que aqui abriu o buraco. E eu via, a primeira cirurgia que ele fez foi para tirar a carne que estava morta. E o buraco ficou maior. E aqui a gente tem uma enfermeira, ela vai saber do que eu estou falando. Os enfermeiros diziam assim, eles esfregavam. E quanto mais aquilo sangrava ou ficava vermelho, eles ficavam felizes da vida de ver. E eu dizia, misericórdia, para de fazer isso. Para de fazer isso, meu Deus do céu. Como que vocês acham bonito isso, gente? Eu estava lá, mas ao mesmo tempo eu não quero ver, E ele dizia, claro que é lindo. Você não vai entender. Eles diziam para mim, você não vai entender. E eu lembro que um dia, eu falando isso, ele falou, você não vai entender. Porque o que para você parece ser nojento, para a gente é sinal de que está correspondendo o tratamento. Na hora, Deus falou comigo. E aí entra aqui, né? O que falar para uma pessoa que está ferida, né? É se permitir. Se permitir enxergar que tem uma ferida e que ela precisa ser tratada. Porque foi quando ele falou assim, Jaira, é assim que eu curo. É assim que eu faço. Eu vou lá, eu vou esfregar. E quanto mais tu sentir que dói, é sinal que tu está me correspondendo. É sinal que tu está deixando.
Porque a dor faz parte do processo. Porque sabe o que a gente não quer quando a gente está ferida? A gente não quer sentir a dor. Então, qualquer coisinha como... Ai, gente, lá vai eu de novo, vou denunciar a minha idade, né? 40 a mais, sabe o que é metiolate, né? Pensa se ralava e colocava o metiolate, aquilo doía, né? Não quero. Eu tive um pouco de contato ali com o interior, às vezes pingava limão. Era cultura, né, gente? Cultura. Então pensa, não quero, dói. Mas fazia bem. Então, quando ele falou aquilo para mim, eu comecei a entender. Tem uma ferida aberta dentro de mim. E eu preciso deixar o Senhor tocar nela. Eu preciso ser curada. Eu não estou aqui à toa. Então, eu comecei a entender o processo que ele estava me convidando a viver, a ver. Eu sou muito do ver, eu gosto de ver. E ele começou a falar, ministrar comigo vendo meu marido lá mexer na ferida dele, que ele tinha que suportar. E eu falava, tu não sente dor, não? Isso não dói? Ai, meu Deus, eu não sei como tu deixa. E isso só expressava o que eu fazia com Deus. Então, a partir do momento que eu parei, eu vou olhar, eu vou deixar, Deus, tu abrir essa ferida, porque dependendo de quanto isso já infeccionou, é que vai determinar o quanto que aquela ferida vai ficar aberta para ser curada, né? E era o que acontecia com ele. Então, graças a Deus, dentro desse processo, o que eu vi era o cuidado de Deus, porque eles mexiam e poderia ter infeccionado, eles falavam para ele, mas estava correspondendo, porque ele deixou, que ele sabia que ia doer, ele sabia que fazia parte. Então, é o que a Ana trouxe, é o tempo, é a gente que determina, né? Eu determino o tempo que eu quero viver esse processo. Então, quando eu entendi isso, eu me permiti. Então, eu acredito que eu permiti é o melhor conselho que a gente pode dar aqui, né? Glória a Deus. Aleluia. E Branca, tu comentou sobre o casamento, né? Sobre uma ferida no seu casamento. E acredito que a gente está numa reunião, né? A maioria aqui é casada, tem as meninas. E quão é grande o número de mulheres que hoje tem uma ferida no casamento, né? Que sangra nos filhos, sangra no marido. Que conselho, Branca, você daria para uma mulher que hoje está passando ou passou uma ferida, uma dor no casamento? A gente sabe que cada caso é único, cada problema é único, precisa ser ali, né, conversado, enfim. Cada casamento tem as suas individualidades, mas tu teve uma dor específica no teu casamento, né? E que conselho tu daria para uma mulher que está com uma dor, uma ferida no casamento? Vamos lá. Então, na verdade, quem procurou ajuda primeiro foi meu marido. Ele está ali na escada ali. Olha, maridão. Eu não vou conseguir falar. Ai, meu Deus. Foi meu marido que prontificou, né, em pedir ajuda. Não fui eu. Lembra que eu falei da resistência? Mas foi através dele que ele foi expondo, mexendo e aí me ajudou também nesse processo de expor, assim, para me falar também das minhas feridas para ele, né? Porque por mais que a gente estava ali junto, eu não conseguia falar das minhas dores para ele, onde me feria, né, da questão do casamento. E até aproveitando, eu tenho uma amiga que ela, né, o sonho dela é casar, montar uma família e tal. E outro dia eu senti assim Deus de falar um pouquinho do que aconteceu comigo para ela. E ela falou assim, sempre falou para mim assim, que referência para ela de casamento era nós dois. Só que eu nunca expus assim as coisas erradas, aquela bagunça. Eu nunca fui assim de falar. Então tem coisa que é a primeira vez que eu estou falando. Então eu nunca falei assim para ela
Então a gente estava ali sempre conversando, eu sempre dando conselho para ela, mas eu nunca falei do meu casamento. As partes feias que a gente tenta sempre esconder, falei a parte né? bonita. Exatamente. Sempre falei ali a parte boa. E ela sempre falou para mim que a gente era referência. Não, quando eu casar, você e o Rafael são referência para mim. Eu quero fazer igual vocês. E eu deixei ela, vários anos, ela pensando assim. Iludiu, tá vendo? Misericórdia. Eu falei, ai meu Deus, e agora? E Deus começou a me incomodar, né? Para me falar com ela. O que realmente aconteceu lá atrás? E daí a gente sentou, comecei a falar, ela falou, nossa, ela ficava assim. É sério? Eu falei, aconteceu tudo isso no meu casamento. Ela, por que você não me contou? Olha só. Eu falei, porque não era o momento, assim, para eu falar. Deus ainda não tinha permitido para eu abrir. E eu até falei para ela, se eu fosse abrir é porque algo ia mudar nela, né? E daí depois que eu contei tudo para ela, assim, aí eu falei assim, ainda sou referência para você de casamento? Olha só, ousada ela foi. Perguntei, porque ela ficou assim, travada, assim, a hora que eu falei. Porque ela ainda falou assim, ela trabalha comigo, né? Nossa, mas nunca você deixou parecer assim que você não estava bem, que algo estava acontecendo na sua casa. Eu falei, pois é, você nunca chegou de cara feia aqui, nunca xingou, nunca descontou nas pessoas. Jesus. As pessoas não, mas coitado do marido. As pessoas lá fora, não, mas dentro de casa. É verdade. Oh, Jesus. Que até falando sobre isso, o trabalho sempre foi um refúgio, um escape para mim, né? Onde muita coisa eu mantinha assim, tudo bonito, tudo certinho. Eu nunca deixei mesmo parecer. Falei, não, deixa eu ficar aqui na minha posição aqui, né? E daí quando eu fiz essa pergunta para ela, ela falou assim, com certeza, agora mais ainda. Porque se alguma coisa acontecer no caso, né? Ela não é casada, né? Sim. Mas eu acho que vai servir para ela, né? Esse testemunho, essas palavras, os conselhos, tudo que eu vivi, tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou aprendendo, esse processo de restauração da minha casa, com meus filhos. Então, que não precisa esperar, o conselho que eu dou assim, não precisa, para quem é casado, não precisa esperar talvez o marido, né, tomar essa decisão, que pode partir da mulher também, né? Não ficar esperando, não ter essa resistência que eu tive. Então esse é o conselho que eu dou, assim. Não precisa esperar alguém, né? Quem está aqui hoje, que já está ouvindo, já pode tomar essa iniciativa, já pode tomar essa decisão, né? Procurar ajuda, permitir, né? Permitir que as pessoas mexam, né? Dar aquela mexida assim por dentro. Raspar ali, né? É isso. A Jaira quer falar, eu vou deixar. Vai, amiga. Eu sei. Ela não se aguenta. Pode falar, amiga. É que ela falou algo de não esperar, né? Eu acho que vem a questão de esperar, porque eu acho que a gente acaba acreditando que a gente tem que resolver o casamento. Agora eu quero falar para as casadas. A gente vê que o casamento está com problema, então bora resolver o casamento. Bora ver o que tem problema de casamento. Isso aí. Só que Deus não enxerga assim. Porque o casamento não tem problema, gente. Quem tem problema somos nós. São os integrantes do casamento. Então, torno a dizer como que eu vou tratar a ferida do casamento olhando para mim. Então, independente, Branca, glória a Deus porque partiu dele. Mas com certeza ele viu primeiro o erro dele. Eu quero consertar a mim primeiro. Então eu digo isso porque foi o que aconteceu comigo. Eu vi, nossa, o negócio está feio. Mas o problema está em mim.
Porque quando a gente transfere para o outro, e transferir a responsabilidade de esperar pelo outro, eu já estou dentro de uma natureza que não me pertence, que é a adâmica. Eu lanço sobre aquela pessoa a responsabilidade dela buscar mudar, porque ela que é responsável pelo problema, não eu. Então, quando é que eu vou enxergar? Né? É muita misericórdia. Então, com toda a misericórdia que Deus entregou para o teu marido, de buscar se resolver, te convenceu. Sem te forçar nada. E eu acredito que, e eu não falo isso só trazendo você como testemunho, eu falo disso que eu vivi. Eu não precisei, eu passei anos da minha vida, gente, falando para o meu marido que ele era o problema. Ele era o problema. Fazia tudo o que vocês podiam imaginar para consertar meu casamento. Tudo. E nada mudava. Só mudou quando eu olhei para mim. O problema sou eu. Eu sou responsável. Não esperei nada em troca. Não parei de cobrar ele. Ele tem que mudar, ele tem que fazer isso. Ele tem que... Não, não. É a mensagem que Deus trouxe para a gente. Eu me coloquei no meu lugar. Eu precisava de mudança. Era eu, independente da consequência. Independente se ele ia me corresponder. Eu precisava mudar. Isso não depende do outro, depende da gente mesmo. Pode falar, Nínia. Fique à vontade. Isso me veio muito forte, um exemplo sobre culpa e responsabilidade. Eu acho que uma das coisas que me fizeram muito ter essa consciência de que a ferida estava muito aberta, estava com muito problema, assumir a responsabilidade. A Ana tem até um exemplo muito massa, acho que é até legal você contextualizar, se você quiser, sobre a criança, uma que tem a responsabilidade e a outra que não. Mas me veio muito isso. Toda sim, vez... ela vai falar assim, né, amiga? Vai. É muito legal, porque assim, todas as pessoas que se colocam num lugar de culpa, elas nunca são responsáveis por nada. É sempre a vítima, é sempre, está doendo demais em mim para eu poder arrumar isso. E eu acho que para mim foi muito assim, ao invés da culpa, assumir a responsabilidade. Eu culpava a Deus por ele ter me tirado dos pódios, das competições. Culpava a Deus, culpava o Thiago, culpava o treinador. Culpava o Vaguinho, culpava minha mãe, meu pai, tudo. Mas a responsabilidade... Deus me fez um convite uma vez lá na Itália. Eu estava debaixo do chuveiro assim, e ele falou, você menospreza os resultados que eu te dei, porque você acha que você não tem culpa de nada. Você não tem culpa de nada. E, de fato, você não tem a culpa, mas a responsabilidade das ações foi sua. Sabe? Eu acho que isso é muito importante quando a gente fala sobre enxergar um problema. Como eu falei, no fundo, no final do dia, só eu sabia o que eu estava sentindo. Então, a culpa, ela tira a gente de um lugar de responsabilidade. Deus, ele não te culpa mais, ele já te perdoou, mas a responsabilidade de deixar mexer e ter um comportamento diferente é nossa. Eu acho muito massa você falar sobre a responsabilidade e a culpa, porque eu acho que isso mudou meu conceito. O que é que ela fala? Levanta a mão, por favor. Maioria. Vou falar, né? Minha amiga já falou tão bonito, mas eu vou ficar com o restinho. Eu trouxe o exemplo que Deus deu para mim, né? Quando eu estava mexendo nessa questão de culpa. Porque eu errei. Porque daí a gente está ali, né? Evitando olhar para dentro da gente, responsabilizando principalmente para as casadas o marido, ou solteiros responsabilizando os pais, responsabilizando as circunstâncias externas que não foram favoráveis. E quando eu estava mexendo nessa situação de olhar para mim, nossa, eu errei, né? Fui eu que não consegui, fui eu que não fui capaz, fui eu que não enxerguei de uma maneira diferente. E aí eu me senti muito culpada. Aí Deus trouxe assim, filha, quem é culpado? Como foi mesmo? Ele falou assim, existe uma diferença entre culpa e responsabilidade. Se o seu filho pequeno vai na casa da sua amiga e quebra um copo de vidro, ele consegue ser o responsável por arrumar aquilo? Eu falei assim, não. Eu posso até, né, ensinar o meu filho, caiu o copo de leite, agora eu vou te dar o paninho, você vai limpar. Pode ser, pode fazer assim.
Mas ele ainda não vai ser o responsável. Ele ainda não tem capacidade de ele ir lá e comprar um copo novo. Aí ele falou assim, então, quem que é o responsável? Ele falou, aquele que cresce. Aquele que cresce é o que se torna responsável. Então, enquanto você fica aí com a culpa, você está aceitando que você é uma criança imatura, que não quer crescer. Então, quando a partir do momento que o seu filho cresce, ele pode ir na casa da sua mesma amiga, quebrar o copo, e ele fala, mãe, eu posso pegar o dinheiro da minha mesada, o dinheiro que eu consegui, o dinheiro que eu trabalhei um pouquinho, e vou lá e comprar um copo, e vou repor o copo. Eu vou fazer algo diante daquilo que deu errado, né? E não ficar só ali, ai, errei, derrubei o copo. Que muitas crianças às vezes fazem isso, né? Então você já vê ali uma estrutura que você precisa arrumar dentro realmente da criança, né? Que senão ela vai crescer um adulto que não vai conseguir lidar diante dos erros dela, né? E aí sim você precisa ensinar a responsabilidade, né? E foi isso que Deus trouxe para mim, que eu estava diante dos meus erros, das minhas feridas, né? Me culpando. Não, só que isso não adiantava, isso não me fazia me mover para frente, né? Foi isso. Glória a Deus. E como o tema, né? Só a Ana falando, eu lembrei de algo. O tema desse bate-papo, ele nasceu ali do livro, né? Já era do livro de Ruth e Noemi. E já pensou se Ruth ficasse se culpando pela circunstância de, poxa, meu sogro morreu, meu marido morreu, e agora? Estou aqui sem nada. E como é que eu vou gerar? E ela cresceu, né? A Ana estava falando, me veio muito ali a história delas, que uma estava não querendo crescer, Noemi, se lamuriando, que fala, né? E Ruth assumiu essa postura, tipo, não, eu vou ali, o que eu tenho que fazer para cuidar aqui da minha sogra? E ali Deus tratou com ela, né? Vai, Jaira, que eu sei que ela quer. Vai. É porque é interessante quando a gente fala da maturidade, né? A Ana, no dia que ela trouxe isso, ela falou que era uma capa, lembra? É uma capa. Esse sentimento de eu me sentir culpada é uma capa, porque a verdade é que eu não quero ser responsável. Eu não quero me responsabilizar. A culpa é mais confortável para a gente. E trazendo o contexto de Ruth e Noemi, o que foi confortável para outra nora? Voltar, verdade. eu vou voltar. Vou voltar para o que eu já estou acostumada. Né? E aí, todas passaram pela mesma circunstância. Todas três. E teve 3 cenas diferentes. 3 cenas diferentes. 3 atitudes diferentes. Ah, meu Deus. 3 cenas diferentes, mas a questão é, para a maturidade acontecer de verdade, é como a gente lida com isso. Sim. É isso que vai fazer a diferença. Isso para não estragar também. Tá, vai. Eu vou fazer outra pergunta, então, para ti, amiga. Ana, como é que a gente pode transformar dor em propósito sem se perder nesse processo? Vai. Como que a gente pode transformar dor em propósito sem se perder no processo? A gente está, né? Essa vai ser a nossa última pergunta. As meninas podem ficar à vontade para falar aqui nesse tema. Tá bom? Eu acredito que para transformar a dor em propósito só com Deus. Não tem outro jeito, não tem outro caminho, não tem outra solução. Não tem como você querer mexer na sua dor sem ter Jesus do seu lado. Não tem como você querer ir ali sentar com o seu marido, com os seus pais, com o seu irmão, com o seu vizinho, com o seu amigo, amiga, no caso, né, meninas? E falar assim, vamos resolver isso? Porque você nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro. Você, na sua dor, você vai sempre querer olhar para você. E a única pessoa que nos ensina a olhar para o outro é Jesus. Não existe outra pessoa. Você pode ter um palestrante, um coach, um mentor, alguém que te fale, mas ele está te falando de alguém que já falou. Não é ele que fala, é Jesus que fala. E o coach, enfim, vai estar ali naquele momento. E depois não vai estar perto de você. Agora, quem vai estar perto de você em todo momento é Jesus.
Então, para transformar isso, essa mexer nessa dor em propósito, tem que ser com Jesus. Tem que ser diante dele, diante dos ensinamentos dele, diante daquilo que você acredita ser verdade da palavra dele, diante daquilo que ele traz, que é diferente do mundo, né? De viver uma vida realmente que vale a pena, que você vai amar a ele sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Então, só com Jesus para isso transformar em propósito, senão a gente se perde. E aí, às vezes, a gente acaba passando mais responsabilidade ainda para Deus, né? Ou no caso, culpa, né? Porque, eu fui tentar mexer ali e eu fui tentar resolver, e escutei lá que era para eu resolver, que era para eu sentar e expor, né? Vamos conversar, vou escutar aqui meus filhos, daqui a pouco você escuta alguma coisa e fala assim, meu Deus, eu não esperava que meu filho falasse isso, que eu fiz, ou que ele sente de mim. E ali você fica perdida, você fica sem chão. Mas se você está com Jesus, você sabe que Ele é fiel. Se Ele está no barco, tudo vai bem, né? Então você sabe que você fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é por mim, né? Eu falei esses dias para as meninas, eu falei, gente, eu não vou ser uma mãe perfeita. Mas não tem a ver comigo, tem a ver com Deus que é fiel. É claro que isso não é margem para eu ficar errando e não aceitar a minha mudança, né? Porque daí a minha mudança não tem a ver com eu ser boa esposa, eu ser boa mãe, mas tem a ver com quem eu quero ser, né? Tem a ver primeiramente comigo mesmo, né? E aí depois vai vir como consequência eu ser uma boa esposa, eu ser uma boa mãe, uma boa amiga. Então, e aí eu creio que é isso. E aí você crê que Deus, Ele é fiel. Então, se você sabe a palavra que Ele tem para você, você sabe a promessa que Ele tem para você, então, mediante a palavra dEle e a promessa dEle, você vai. Porque quando você vê que, nossa, mas está muito ruim isso, mas tá pior do que eu imaginava, você vai ter a certeza da firmeza da palavra dEle, que Ele está com você. E Ele vai ser fiel para você e sua casa servir ao Senhor. E quando a gente fala servir ao Senhor, não é uma religião, não é estar, mas são pessoas que decidiram que, independente de toda circunstância ao redor, nós queremos cumprir aquilo que Cristo nos chamou a fazer, que é o amor. De todos os dons, o mais excelente é o amor. Glória a Deus, obrigada. Meninas, querem acrescentar alguma coisa? Podem ficar à vontade. Vai, a Gera quer. Pode falar. Quando você fala sobre transformar dor em propósito, eu concordo muito com você. E aí eu acho que tudo vem também, como você falou, da palavra, né? E me veio muito aquela música, não sei se vocês vão saber, tá? Me acompanha aí, porque eu nem sou ministra de louvor. Aquela que me lembrastes de tuas promessas, me moldastes, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Eu só consigo lembrar disso. Agora é com você, Bela. Enquanto a Bela está ali de fundinho, né? Cantando a música. Pode cantar, amiga. Pode ficar aí. Vai falar? Vai, pode falar. Quero trazer algo que aconteceu quando a Pietra casou. Eu estava vivenciando o processo dela ali do casamento e eu chorava muito. E talvez as pessoas nem conseguiam entender o porquê eu estava chorando, porque eu chorava. Porque era realmente estar vivendo algo que eu nunca imaginei na minha vida. Então eu vi a bondade de Deus com tudo isso. Eu vi que a minha filha casou diferente de mim. E essa é a grande alegria que a Bíblia fala. E teve um dia que eu chorando, falando, Deus, como que o Senhor foi tão bom. E aí eu comecei a lembrar de tudo que eu fiz. E
eu poderia me agarrar a isso. Dizer, olha o que eu fiz. Eu cuidei dela, eu protegi ela, eu lutei para que ela casasse diferente de mim. Um contexto completamente diferente. Eu sofri muita crítica por eu realmente ter na convicção que eu ia fazer diferente. E eu enfrentei muita coisa, então eu poderia me agarrar a tudo isso e dizer assim, meu irmão, olha só, é por causa de mim que tu está casando diferente. E dentro disso eu falei, Senhor, é pela tua misericórdia. É a tua misericórdia. Porque sem ela a gente não é nada. Então não tem a ver com o que eu faço, não tem a ver com o que eu fiz, com o que eu ensinei, enfim, não tem a ver nem com ela, com o que ela fez para chegar nisso, né? Ser diferente, fazer diferente, tomar as decisões dela. Foi a misericórdia do Senhor. Então, como, né, ter essa sabedoria de lidar, né? De não se perder no processo, né? É você não olhar para si. Literalmente é você não olhar para si. Porque sem Ele a gente não é capaz de nada. E o que a pastora Ana trouxe foi sem Jesus, né? Sem Ele, a gente precisa dEle. E aí eu quero trazer uma palavra que é completamente dependência. A gente todos os dias. Hoje foi até algo que a gente estava conversando na mesa da casa da Jéssica. A gente todo dia é tentado, porque existe duas influências nesse mundo, gente. A boa vem de Deus, mas a má vem das trevas. E nós somos influenciados, recebemos essa influência de ambas. Só que como que eu reajo diante delas? Como que eu vou reagir diante delas é que vai determinar todas as coisas. Então, quando eu entendo que existe essa influência, eu consigo entender a minha necessidade de me render, de ser totalmente dependente dele. Porque é assim que ele vai... foi o exemplo que eu dei ontem. O próximo passo, ele não depende de como eu acho. Apesar que eu sei andar. Eu falei, gente, é muito louco. Voltar a ser criança na fase adulta é mais desafiador para uma criança do que para uma criança. Porque a gente já sabe. A gente já sabe andar, a gente já sabe como faz. Só que quando a gente entende eu dependo disso. Eu preciso ser dependente dele para ele me guiar. Aí a gente pode dizer, mas se eu não entender, e se eu não ouvir, como é que fica? Não faz. Se você quer realmente ser diferente, não faz. Se for para você continuar fazendo as mesmas coisas, não faz. Então eu acredito que é essa dependência. Eu me colocar na total dependência dele. Aí eu vou entender que não tem a ver comigo. O propósito não tem a ver com o que eu faço. Tem a ver com da minha dependência, a minha obediência. E a misericórdia dele vai me guiando pela vereda da justiça dele. Amém, aleluia. Uma salva de palmas, meninas, nessa tarde. Eu quero agradecer demais a vida de vocês. Eu vou fazer um pedido agora, se vocês podem ficar ali embaixo, por favor. Tenho uma missão agora para vocês 4. Obrigada pela disponibilidade. Pode ir descendo. Pela disponibilidade do coração, por expor, né, essas feridas, por abrir um pouquinho das suas vidas, essas histórias maravilhosas. E tem uma frase que eu vou deixar aqui, que nenhuma ferida é grande demais para impedir aquilo que Deus quer fazer nascer em cada uma de vocês. Tá bom? Isabela, pode puxar a musiquinha da Ana ali. Obrigada, mulheres. A gente está encerrando esse momento. Vamos nos preparar para o culto já já, né? A gente vai ter uma ministra maravilhosa, poderosa essa noite. Tá bom? As meninas vão ter uma missão agora.
podem ficar à vontade. Floresçam na vida dessas mulheres. Podem dar as rosinhas. E amém. Podem ficar em pé, vocês, receber essas flores, que isso seja um ato profético nessa tarde sobre a vida de cada um de vocês. Glória a Deus. De tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não amei nem teu amor capturou-me. De tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não amei nem teu amor capturou-me. De tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser.